tão clara. Vamos lá. Tomara que não fique tão branco a tela, né? Mas tá bom. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 em diante, e depois a gente vai dar continuidade a partir do versículo 11, que foi onde nós paramos semana passada. Então vamos ler. Gálatas 1, 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então vamos até aqui, depois a gente continua a leitura. O pano de fundo, eu acredito que vocês viram, né, as outras 2 aulas que a gente já teve. Mandei, inclusive, para algumas pessoas que não acompanharam. Creio que vocês devem ter assistido para a gente sempre dar continuidade, tá? Então, a gente sempre vai dar continuidade de onde paramos, porque se eu ficar voltando muito na história, a gente acaba não avançando. Então, semana passada, a gente acabou no versículo 10, né? Paulo dizendo que ele não estava agradando a homens, mas a Deus, porque se ele estivesse agradando a homens, ele não seria servo de Cristo. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão de servo e senhor, né? Foi esse o término da aula semana passada. E aí Paulo começa uma nova sessão aqui dentro dessa carta, e ele diz assim, irmãos, quero que saibam, versículo 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo diz
que ele não recebeu essa pregação que ele tem feito, ele não recebeu esse evangelho que ele tem anunciado, e nós falamos também semana passada, e na primeira aula um pouquinho do que é esse evangelho, né? O Cristo nascido em carne, morto na cruz, ressurreto e que vai voltar. Então, Paulo está dizendo que o evangelho que ele prega, que todo esse ensino que ele traz para a igreja, a qual ele prega aos gentios ou até aos judeus, ele não recebeu de nenhuma outra pessoa. Ele não recebeu essa mensagem de um homem dizendo assim, ó, essa é a mensagem que você tem que pregar. Não, ele recebeu do próprio Deus através de uma revelação. Eu recebi no finalzinho do 11, né? Do 12. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo não está querendo ser presunçoso, Paulo não está querendo ser arrogante, Paulo não está querendo nada disso. Ele está dizendo que na vida dele, a maneira com que ele chegou até o evangelho e a maneira com que ele aprendeu as coisas de Deus foi de maneira muito mais solitária, foi de maneira muito mais debruçado na palavra, debruçado ou de joelhos em oração, ou buscando realmente através de Cristo essa revelação, através do Espírito Santo essa revelação. Nós falamos na primeira aula como foi a conversão de Paulo, né? Que ele teve um encontro com o Senhor Jesus ali na estrada de Damasco, e nós todos conhecemos muito bem isso. Então, o impacto que houve na vida de Paulo, no dia em que ele teve esse encontro com Jesus, e passaram-se 3 dias em que ele fica cego, e então ele tem a vista dele novamente restabelecida por Ananias, que ora por ele, e ele ali então recebe o Espírito Santo sobre a vida dele. A partir daquele momento, Paulo diz que ele nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque o novo nascimento, ele traz uma consciência de pecado, de justiça e de juízo. É isso que a palavra de Deus diz, né? Que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente vai entender todas essas 3 partes do evangelho dentro das cartas de Paulo. O tempo inteiro a gente vai ver Paulo falando sobre essas coisas, que estão tudo dentro do pacote do chamado evangelho. O que é o evangelho? Então é tudo isso junto, onde é pregado, onde é ensinado para as pessoas o que é realmente servir a Cristo. E ele está dizendo que ele não foi ensinado por ninguém. Paulo não teve nenhum mentor, Paulo não teve nenhum discipulador primário na vida dele. Paulo, ele praticamente se auto-evangelizou, ele se auto-ensinou. Por quê? Porque na verdade ele já tinha uma grande bagagem da parte do judaísmo, que era a parte do entendimento de toda a Torá e do Velho Testamento. Então Paulo não era um leigo, Paulo não era um novato, Paulo não era alguém que não tinha conhecimento de toda a palavra de Deus até aquele momento. O que faltava em Paulo era a revelação de Jesus Cristo. Porque quando a palavra de Deus diz que os judeus, o que falta neles não é o conhecimento da palavra, não é o conhecimento de quem é Deus, é o conhecimento de quem é Cristo, de quem é essa salvação, de quem é esse revestimento de poder sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. É isso que falta no judeu. E Paulo vai sempre falar e lembrar sobre isso. Então ele está dizendo assim, eu não recebi esse evangelho que eu tenho pregado a vocês, ele não vem de nenhum homem natural, alguém que resolveu escrever uma história legal, de um homem que veio ao mundo e que morreu em favor de outros. Não, não. Isso é algo celestial, é algo de Deus. E eu recebi do próprio Cristo através de revelação. Lembrando aos que estão comigo há mais tempo, e quem não está, já anota aí no seu dicionário. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um pequeno dicionário aí para vocês? Essa palavra revelação aqui que Paulo diz que ele recebeu, eu recebi de Jesus Cristo por revelação o evangelho. Essa revelação é a mesma palavra no grego, isso mesmo, perdão. No grego que é apocalipsos, né? Que tem a ver com apocalipse, né? Então é a mesma palavra lá do livro de Apocalipse. Então todas as vezes que a gente vê a palavra revelação aqui dentro do Novo Testamento,
que ela estiver escrita no grego, a gente vai ter essa mesma palavra, que é revelação. Então, o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que João diz para nós lá na carta de Apocalipse, que ele teve uma revelação de Jesus Cristo, que o próprio Cristo trouxe um conhecimento muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Como assim, Elisângela? Paulo, como tantos outros homens e mulheres de Deus ao longo da história, eles preferiram ir para a presença de Deus em oração, em leitura da palavra, em busca através do Espírito Santo por um conhecimento revelado dessa palavra. Eles não queriam só a letra, eles não queriam só essa coisa superficial de conhecer os versículos, de conhecer as passagens, mas eles queriam mais. Então, quanto mais eles mergulhavam, mais o Espírito Santo os ensinava, mais Cristo se revelava para eles. E é isso que acontece quando nós nos entregamos e buscamos na palavra, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem buscado a revelação de quem é Jesus Cristo, do que é o Evangelho. É isso que a gente tem buscado. E Paulo está dizendo que ele recebeu, então, esse entendimento através de revelação, através de busca, ok? Não foi ninguém que apareceu para Paulo através de profecia e começou a profetizar. Não, ele está dizendo de revelação. Revelação é algo que vem do próprio Deus através do Espírito Santo para nos ensinar o que a palavra de Deus muitas vezes não consegue mostrar sozinha através da letra, mas a vida que há na palavra é que faz com que a gente então tenha essa revelação. Quantos de nós aqui, eu creio que praticamente todos, já tiveram essa experiência de estar lendo uma palavra, de estar lendo um versículo bíblico e aquilo saltar da Bíblia? Saltar, você vê tanta vida naquilo, você recebe algo tão precioso dentro do teu coração, dentro do teu espírito, que você fala, mas como eu nunca vi e isso estava aqui? Carlinhos, fecha aí o áudio para nós. Tá vazando o áudio para cá. Então, assim, isso é receber revelação. A gente chama isso de palavra rema também, né? Alguns usam esse termo, que é essa revelação que vem do Espírito Santo no nosso espírito. É algo além do conhecimento da letra, é algo que vai além do conhecimento dos versículos, mas é algo que traz vida no meu espírito. Isso é a famosa revelação que vem através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, sobre a nossa vida. Então, Paulo está dizendo que ele não recebeu isso. Os ensinos que ele está passando, o evangelho que ele está pregando, ele não recebeu de nenhum outro apóstolo. Ele não recebeu isso de nenhum outro irmão. Ele teve que buscar isso no Senhor, através do conhecimento que ele já tinha dentro do judaísmo, mas agora ele tinha um algo mais, um plus, né? Que era o Espírito Santo agora habitando dentro dele, e através da leitura, da meditação, da oração, das práticas espirituais, do jejum e de tudo mais, ele conseguiu ter essa revelação. Nós vamos entender dentro das cartas de Paulo, e ele vai falar já um pouquinho aqui, bem aqui nesse capítulo que a gente está vendo, que Paulo, gente, ele não se converteu ali na estrada de Damasco, e no dia seguinte ele foi para uma sinagoga pregar o evangelho, ou ele foi para uma praça e começou a pregar o evangelho. Isso é um erro, a gente achar que foi isso que aconteceu, porque não foi. A palavra vai mostrar um pouquinho aqui para nós, e os grandes teólogos, os estudiosos, eles mostram isso para nós historicamente, e dentro de Atos dos Apóstolos aparece um pouco isso, dentro das próprias cartas de Paulo nós vamos ver algumas passagens em que ele fala desse processo de crescimento espiritual a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus. Então, todos nós, sem exceção, nascemos para Deus, né? Tivemos o nosso novo nascimento, aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas, tivemos esse chamado, né? Que nós falamos semana passada também, versículo 6, né? Aquele que os chamou pela graça de Cristo, né? Aquele que ouviu o chamado de salvação. Então, Paulo também teve essa experiência. E todos nós, então, quando tivemos essa experiência, a gente nasceu de novo. E espiritualmente, a palavra vai dizer que nós somos bebês, crianças espirituais. E o que a gente faz com uma criança, gente? O que a gente faz com um bebê? A gente precisa alimentar, a gente precisa trocar a roupa, a gente precisa cuidar, fazer dormir e tantas outras coisas quando a gente pega um bebê
nos nossos braços. E o espiritual não é diferente. O bebê espiritual, ele vai precisar começar no leite, então nos primórdios da palavra, né? Você ensinar ali os fundamentos, você ensinar coisas muito básicas para que a pessoa possa então começar a caminhar. E isso é um processo de aprendizado, é um processo de amadurecimento espiritual que precisa acontecer na vida de todo mundo, ok? Mas já vou abrir um aspas aqui. Na maioria das vezes, nós temos dois lados da moeda aqui nessa questão do que eu estou falando, do crescimento e do amadurecimento espiritual. O primeiro lado da moeda é o lado onde, às vezes, as igrejas em geral, elas não têm uma estrutura específica para abraçar os novos convertidos e assim fazer com que eles tenham ensinos, que eles tenham discipulado específico para aquele momento da sua fé, que é o quê? O novo nascimento. Então, quando alguém nasce de novo, ele precisa ser tratado de forma diferente de alguém que já está na fé há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. O tratamento que se tem com um bebê espiritual, com alguém que acabou de nascer de novo, não pode ser o mesmo de uma igreja que já está caminhando há 5, 10, 15, 20 anos, ok? Senão é quase que matar um bebê com um alimento forte, por exemplo, uma feijoada. Alguém daria uma feijoada para um bebê assim que ele nasce? Jamais, né? Daria ali uma infecção generalizada no estômago daquele bebê e ele morreria. Então, a gente tem, por um lado, a maioria das igrejas sem essa estrutura de dar o leite espiritual para essas pessoas que estão nascendo. E, em contrapartida, nós temos pessoas também que acham que depois que elas nasceram de novo, é só ir para o culto, é só ir para a igreja, é só deixar de fazer algumas coisas, é só. Eu tô ali na igreja e isso é suficiente. Eu já nasci de novo, eu tô salvo, eu não vou pro inferno e agora tá tudo bem a minha vida. Agora tudo tem que ser um mar de rosas. Percebem como os dois lados estão errados? Então, a igreja que não abraça o novo convertido e não ensina esses primeiros passos está errando, porque essa pessoa precisa desses ensinos. E a pessoa também que entra é o novo convertido, teve um novo nascimento e também não busca esse aperfeiçoamento, esse crescimento espiritual de alguma maneira, ele também está errado. Então, é um colocando às vezes a culpa no outro, né? Então fica aquele jogo de empurra. Então a gente precisa, se eu e você estamos em algum desses lugares, se eu tô falhando como igreja de não dar estrutura pro novo convertido, eu preciso ser aquele irmão maduro que abraça o novo convertido e ajuda ele nessa caminhada, não dando feijoada para ele já de princípio, mas eu também não posso, como novo convertido, achar que eu tenho que simplesmente ir para os cultos e minha vida está resolvida porque eu aceitei Jesus. Então, os dois lados precisam estar alinhados. E Paulo está dizendo que a experiência dele, então, foi totalmente diferente de qualquer outra. Paulo não recebeu o evangelho da boca de nenhum dos apóstolos. Paulo não recebeu o evangelho da boca de nenhum discípulo mais maduro. Paulo recebeu o evangelho, esses primeiros ensinos, a partir de uma revelação do próprio Cristo. Ele foi e se fechou, né? Num lugar, né, ou de uma maneira que ele pudesse absorver o máximo possível agora dessa revelação que ele estava recebendo, desse encontro que ele tinha tido com Jesus, para entender o que estava acontecendo na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, foi por revelação, ele teve um encontro com o próprio Cristo na ilha no caminho para Damasco, e durante algum tempo ele então foi buscar essa revelação, esse entendimento espiritual para a sua vida, para que ele pudesse estar pregando ali para aqueles irmãos. Então ele está dizendo para a igreja da Galácia: irmãos, vocês não ouviram uma palavra qualquer, vocês não ouviram uma palavra de alguém que não tem base bíblica, se eu fosse falar hoje com as minhas palavras, né? Vocês ouviram uma palavra extremamente sólida, de alguém que tem um relacionamento estreito, de alguém que tem um relacionamento muito sério com a presença de Deus, com o próprio Cristo, e ele foi me revelando tudo isso que eu tenho ensinado para vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo,
como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, Paulo está mostrando para a igreja da Galácia que tem dois lados da moeda, né? Mais uma vez, ele está dizendo assim, queridos, vocês não têm ideia de como era, né? No caso que ele está dizendo, extremamente zeloso com toda a tradição dos meus antepassados. Porque Paulo, ele era um fariseu de raiz, né? Ele era um fariseu de estar totalmente ligado a essa seita daquele momento, né? O farisaísmo que eles falam. Então, Paulo talvez foi um dos mais fervorosos no que diz respeito a nós lermos nas escrituras de alguém que realmente era zeloso pela escritura, pelo Antigo Testamento. E o que era resumidamente ser um fariseu zeloso, gente? Era alguém que seguia à risca cada uma das leis e os mandamentos e os preceitos e, além disso, as tradições do Antigo Testamento. Então, para ser um fariseu, tido como um fariseu zeloso, como era o caso de Paulo, ele tinha que olhar e não errar nenhum dos mandamentos, ele tinha que ter todas as restrições alimentares, ele tinha que participar de todos os rituais e festas fixas do Antigo Testamento, ele tinha que conhecer toda a tradição, porque para o judeu de raiz, o judeu ortodoxo, o judeu fariseu, ele precisava conhecer não só a lei escrita de Moisés, mas ele precisava conhecer a chamada lei oral. Existem, além das leis escritas que nós conhecemos, que está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, para o judeu raiz, para o judeu ortodoxo, ele tem inúmeras leis orais, coisas que eles falam que Moisés foi passando de forma oral e que isso eles iam passando de pai para filho. Então, por isso que ele cita no finalzinho do versículo 14 que ele era extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados. Ele cita essa palavra tradições não é por acaso, porque o que ele está dizendo assim, além de ser um religioso fariseu muito zeloso, eu ainda era também nas tradições. Então, tudo que vocês podem imaginar no sentido de ser um judeu raiz, Paulo era. E por isso que ele está dizendo assim, olhem para trás e vejam o meu passado a respeito do judaísmo e vocês vão começar a entender o que eu vou começar a falar para vocês a partir de agora. E aí ele continua dizendo no versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno. Então agora ele começa a entender que existe um chamado desde o ventre materno. Por quê? Porque primeiro ele é judeu, ele é da tribo de Benjamim. Então já existe uma promessa sobre os judeus, já existe uma promessa feita desde Abraão sobre a linhagem de Abraão. Então Paulo é alguém que, além de saber tudo isso, no sentido de conhecimento, agora, através de Jesus Cristo, ele entende com mais clareza. O véu foi tirado do olhar de Paulo, né? Agora ele não é mais alguém cego espiritualmente e que conhece só a letra, mas além da letra, agora ele conhece a vida no espírito, e é isso que ele vai sempre começar a ensinar nas suas cartas, mostrando para os irmãos novos convertidos ou para os ensinos que ele traz para as igrejas. Então ele diz assim, no versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, que não consultei pessoa alguma. Então, desculpa que eu só li separado, então a frase não fica harmoniosa. Eu vou ler de novo. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então, assim, o chamado de Paulo é tão excepcional na vida desse homem que ele simplesmente tem um por ímpeto mesmo, né? Por um chamado muito forte,
por algo excelente que Deus trouxe sobre a vida de Paulo. Foi algo que trouxe um divisor de águas sobre a vida desse homem. Então ele diz assim, eu não perguntei para ninguém o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente comecei a buscar em Deus essa resposta que eu não tinha, e o Espírito Santo, o próprio Cristo, através da ação do Espírito Santo, foi me ensinando tudo que eu tinha que saber. E o que eu quero falar para vocês, olha o que Paulo diz no meio desse versículo 15, que é muito importante a gente entender. Porque para o judeu, isso passa a ser importante. Para nós talvez não, mas para o judeu que está ouvindo, para alguém que entende um pouco o Velho Testamento, vai entender isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, ó, no meio do versículo 15, já iniciando o 16. Eu vou ler de novo só para a gente pegar o trecho. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha aqui agora. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Paulo está dizendo que antes do encontro com Jesus, ele era alguém que só conhecia a palavra, só conhecia os preceitos, mas ele não tinha a revelação interior de quem era o Filho de Deus. Ele não tinha a revelação do que é que ele buscava dentro da palavra quando ele era fariseu. Então, para o judeu, muitas vezes, que ainda está cego espiritualmente, a palavra é clara em dizer que eles têm um véu que ainda cobre os seus olhos. Isso fala de coisas espirituais, de eles ainda não reconhecerem o Cristo como Messias, mas tudo está no controle de Deus, não tenham dúvidas disso. Paulo está dizendo assim, quando lhe agradou, quando Deus decidiu, quando Deus encheu o seu coração e disse assim, agora eu vou revelar Jesus para Paulo. Então, além da letra, além da Torá, além do Velho Testamento, além de todo esse conhecimento de Deus que ele tinha, agora ele tem um algo mais, que é o quê? A revelação do seu filho. Então, conhecer Jesus, ter a revelação sobre Jesus, gente, vai além de uma religião. Porque na maioria das vezes é isso que a gente encontra nas pessoas quando a gente vai falar sobre Jesus. É ou não é? Quando a gente prega o evangelho para alguém, quando a gente fala de Jesus para alguém, a primeira frase que a pessoa diz assim, mas eu sei quem é Deus. Mas eu sei quem foi Jesus. Eu já ouvi falar daquela história lá, que ele morreu lá na cruz pelos meus pecados. Eu já sei. E essa pessoa, gente, geralmente ela sabe mesmo. Geralmente ela já leu sim a história. Quantas pessoas já não leram os evangelhos e mesmo assim ainda continuam sem ter a revelação de Jesus Cristo? Quantos ainda continuam dentro de templos, dentro das igrejas, ainda sem ter a real revelação interior de quem é Jesus Cristo? Elisângela, você está tentando confundir a gente? Não, não. Eu estou dizendo de uma vida a partir de um verdadeiro novo nascimento, a partir de um verdadeiro encontro com essa graça. Porque quando ele diz assim, e me chamou pela graça, gente, quando alguém ouve esse chamado à salvação, esse chamado ao arrependimento, é impossível que a pessoa não dê testemunho desse momento. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Não é uma experiência comum, é algo que divide o antes e o depois daquela vida. Então, isso é o natural, isso é o que acontece com alguém que aceita Cristo como Senhor e Salvador e começa a receber essa revelação de quem é o Filho de Deus. Vou citar algo aqui para vocês entenderem um pouquinho o que Paulo está querendo dizer aqui e para que a gente compreenda. Certa vez, o próprio Cristo chega para os seus discípulos, e todo mundo deve saber essa passagem, quem não souber, depois consulta lá. Ele chega para os seus discípulos e diz assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Vou falar com as minhas palavras para ficar mais fácil, tá, gente? Eu tenho dificuldade em citar o versículo exatamente como ele está na Bíblia. Quem as pessoas dizem que eu sou? Ele fala para os 12, né? Para os discípulos dele. Aí uns dizem assim, uns estão falando que você é Elias, o outro está dizendo que você é algum profeta, o outro está dizendo que você é Moisés, e talvez outros falaram outras coisas, ok?
Aí Cristo faz uma pergunta direta para um discípulo, ok? Ele vira para Pedro e diz assim: e você, Pedro? Quem diz que eu sou? Ok? E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro. E aí Jesus então responde automaticamente o que Paulo está dizendo aqui para nós. Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Porque naquele momento, exatamente naquele momento, Pedro estava tendo uma revelação de quem era Jesus na sua vida. E muitos têm dificuldade de caminhar com Jesus justamente porque ainda não tiveram essa revelação de quem é o Cristo. Se você pensasse hoje na sua cabeça aí, quem é Jesus? Talvez você responderia essa resposta de Pedro por conhecer esse versículo. Mas o que Jesus está perguntando para você é qual é a revelação que você tem individual com ele. Qual é a revelação que você tem dele? Qual é o nível de conhecimento espiritual no seu espírito sobre Jesus Cristo? Jesus é alguém especial só na sua vida? Jesus é alguém que morreu por você e por isso você se agarra nessa salvação porque você não quer ir para o inferno? Ou Jesus passa a ser alguém que realmente eu sou tão íntimo dele que cada dia que passa eu me torno mais conhecida dele e ele se torna cada dia mais conhecido por mim? Cada dia o Senhor se revela. Isso vai além, gente, de conhecimento. Revelação é algo que vem do alto e que nasce, e que brota e que se instala no nosso espírito. Revelação, muitas vezes, você não consegue nem explicar, porque é algo que você recebe no seu espírito. E aí você tenta pôr em palavras aquilo que você recebeu, mas você não consegue. E Paulo está dizendo assim, quando lhe agradou revelar, Paulo está dizendo até ontem, gente. Até ontem eu era só um judeu fariseu. Até ontem eu só conhecia a Bíblia de ler e de ouvir outros fariseus me ensinarem sobre a lei de Moisés e sobre o que aconteceu nos nossos antepassados. Mas agora eu tenho revelação de quem é Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo e por isso eu prego esse evangelho. Eu estou falando de algo que eu estou vivendo todos os dias da minha vida. É isso que Paulo está dizendo. E aí vamos lá. Ele diz assim no 17: tampouco eu subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está dizendo que no momento em que ele se converteu, que ele teve esse encontro com Jesus, ele foge para um lugar deserto, gente, desértico. A Arábia, se você olhar lá no mapa, é o lugar mais deserto que existe próximo a Jerusalém, próximo a Israel. Então, no momento em que Paulo sofre aquela conversão ali na estrada de Damasco, quando ele está indo sentido Damasco e ele então cai e tem essa revelação e ele então passa a começar a conhecer Cristo, ele se isola por um tempo, porque muito provavelmente esse impacto com a presença do próprio Cristo, com essa revelação que ele teve naquele momento, naquela estrada, foi algo muito forte para a vida de Paulo. Então ele se isola, ele se guarda por um tempo. E é isso que eu quero falar com vocês também, que aconteceu na vida de Paulo, a gente vai ver aqui. Então ele diz que nesse momento ele vai para a Arábia e depois ele volta para Damasco. Então por um tempo ele foge, como se fosse fugir, né, daquela situação de muitas pessoas próximo dele, porque ele precisava entender o que estava acontecendo com ele, entender qual era esse nível agora de conhecimento que ele tinha com Deus, e Paulo se guarda, Paulo vai buscar em Deus. Alguns dizem que, alguns estudiosos, tá, gente, eu não fui atrás a fundo para saber isso, mas alguns estudiosos falam que Paulo foi exatamente para aquele lugar onde foi o primeiro encontro de Moisés com a presença de Deus no monte Sinai, ok?
Então, eles falam, porque isso fica lá no deserto da Arábia. Então, eles falam que por conhecer a Torá, por conhecer muito bem o Antigo Testamento, Paulo então foge para aquela região, vai para aquela região, foge não, né? Mas ele vai para aquela região para justamente entender agora tudo aquilo que ele conhecia do Antigo Testamento, mas que agora ele tinha tido um encontro com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o próprio Filho de Deus. Então ele vai para entender isso e ele fica um tempo ali próximo ao Monte Sião, ao Monte Sinai, perdão, falei Sião, né? O Monte Sinai, que fica lá na Arábia. Então assim, Paulo se põe recluso para buscar de Deus, para buscar intimidade com o Senhor, para receber essa revelação por completo daquilo que ele iria começar a fazer. Então ele diz que ele não foi de imediato começar a pregar o evangelho. Ele por um tempo ele se guardou. 18. Depois de 3 anos, essa data é importante aqui para nós e nós vamos falar sobre ela. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então Paulo nunca tinha tido contato com Pedro pessoalmente. Ele podia até ter ouvido sobre esse discípulo Pedro, mas ele nunca tinha tido um encontro pessoalmente com Pedro. E somente 3 anos depois desse tempo em que ele passa ali no deserto da Arábia, é que ele vai para Jerusalém, porque Pedro estava lá. Pedro e os principais discípulos, né, de primeira geração ali de Jesus, eles permanecem todos em Jerusalém durante boa parte da sua vida até a sua morte. A maioria deles fica em Jerusalém para continuar ali com a pregação do evangelho, para que a igreja não se dispersasse ali em Jerusalém. O primeiro centro de evangelização, ou a primeira igreja apostólica, nasce justamente em Jerusalém e ela permanece ali praticamente durante todo o primeiro século. Então, os primeiros discípulos de Jesus, ou os principais discípulos, e Pedro está incluso nisso, eles permanecem ali em Jerusalém durante muito tempo, ainda que eles viajassem sim para outras cidades, mas eles sempre voltavam e permaneciam em Jerusalém. Então, Paulo diz que depois de 3 anos desse encontro que ele tem com Jesus, desse início dessa caminhada com Jesus, ele vai para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e fica com ele por 15 dias. 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, aqui ele cita Tiago, que não é o discípulo Tiago, né? Vamos deixar claro aqui, muita gente confunde isso. Existia um Tiago, que era discípulo de Jesus, durante o seu período de peregrinação aqui na terra, até a sua morte. Ele chamou um homem chamado Tiago, mas esse Tiago aqui, que Paulo está falando que encontrou, é o irmão mesmo, de sangue de Jesus, porque Maria e José tiveram outros filhos depois que Jesus nasceu. Então, um dos filhos de Maria com José, e que eram irmãos de Jesus, é Tiago. E esse Tiago aqui, que é o irmão de Jesus, ele só se converte ao cristianismo, ele só se converte a Jesus, ele só crê em Jesus como Filho de Deus na morte de Jesus, ok? Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, é que esse irmão dele se converte, ok? Então, Tiago, ele está aqui nesse momento, ele é visto por Paulo ali em Jerusalém, e não é o Tiago discípulo, né, que estava junto com Pedro durante todo o tempo. Por que provavelmente aqui não era, ou ele não viu outros discípulos? Porque alguns já tinham morrido, inclusive esse Tiago, discípulo de Jesus, ele já havia morrido, ele foi um dos primeiros a morrer, martirizado ali em Jerusalém. Então esse Tiago provavelmente já não estava mais vivo. Apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, isso mesmo, ele era um dos filhos de Zebedeu, a Beth colocou aqui para nós. Então, o Tiago, discípulo de Jesus, era irmão de João, filho de Zebedeu. Obrigada, Beth. Então, esse Tiago, ele já havia morrido nesse momento. Esse Tiago que Paulo está citando é o irmão, meio-irmão, vamos dizer assim, de Jesus, filho de Maria e de José, ok? Então, é ele que Paulo encontra aqui. 20. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia,
agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então Paulo está dizendo que os irmãos lá da Judéia, lá de Jerusalém, né, lá do foco, do início da igreja, né, lá do miolo mesmo de Jerusalém, eles não conheciam, eles não tinham tido contato com Paulo convertido. Eles nunca tiveram o contato real com Paulo. Só um pouco lá na frente, Paulo vai dizer que ele teve esse encontro com a igreja. Mas ele não tinha tido. Eles só estavam ouvindo falar que o mesmo Paulo que perseguia a igreja outrora, ele havia se convertido, estava pregando em outras regiões, e eles glorificavam a Deus. O povo ali em Jerusalém, na Judéia, eles glorificavam a Deus por causa do milagre da salvação de Paulo. É isso que ele está dizendo, ok? Capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 inteiro, e aí a gente começa a destrinchar aqui o que Paulo está falando para nós. Capítulo 2, aos Gálatas. 14... eu falei que eu ia falar dos 3 anos, né, gente? Deixa eu só falar aqui rapidinho. A palavra... esse período de 3 anos, ele é um período que no Novo Testamento vai ficar muito forte para se identificar um novo convertido de alguém que já está um pouco mais amadurecido na fé. Aqui na Bíblia, algumas vezes vocês vão ouvir falar de uma palavra chamada neófito, ok? Anota aí num cantinho da sua Bíblia ou no seu dicionário, a palavra neófito. O que é a palavra neófito? Neófito nada mais é do que alguém que é um novo convertido, novo na fé, e que está então nesse período de amadurecimento. Então eles dão um período de primeiros passos, né? Para um cristão começar a fazer algum trabalho ali realmente, a também pregar o evangelho de forma mais na parte de ensino ou na parte de uma possível real evangelização a partir de 3 anos, ok? Então a palavra neófito significa esse bebê, né, espiritual, esse filho novo que está nascendo aí. Então eles falam que é o chamado neófito, é alguém que ainda está no processo de amadurecimento do novo nascimento. E eles falam que esse período ideal para você cuidar de uma vida, para que ela comece então a andar com seus próprios passos na fé, é 3 anos. Então o ideal de um discipulado com alguém que acabou de nascer de novo seriam 3 anos, segundo o que a maioria dos discípulos e dos primeiros apóstolos declaram aqui na palavra. Por isso que Paulo fala que depois de 3 anos que ele sobe para Jerusalém, foi praticamente o tempo que ele permaneceu quietinho ali no deserto da Arábia ou em Damasco, buscando entender esse novo nascimento e o que Deus estava fazendo na vida dele a partir desse momento, ok? Então por isso que Paulo não saiu desvairado pregando não e falando de Jesus sem ter um real entendimento e essa revelação que ele fala aqui. Capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então agora sim, ele já estava lá na região de Antioquia, ele já estava começando o seu ministério, as suas viagens missionárias, começando o modo de falar, né? Eles já tinham iniciado todo esse processo das primeiras viagens missionárias, e aí sim, Paulo, ele é convidado a ir até Jerusalém para ter uma primeira reunião com todos os apóstolos, porque ali já começou-se as primeiras discussões a respeito do que podia e do que não podia fazer um novo convertido gentil. Por que Paulo tem que ir para Jerusalém nesse momento, 14 anos depois? Porque eles já estão avançando com as viagens missionárias. Paulo, Barnabé, Marcos e tantos outros discípulos já estão avançando com o evangelho para os gentios e começam a surgir as primeiras brigas, vamos falar assim para a gente poder entender mesmo. Eles começam a ter as primeiras brigas com os judeus também convertidos, ok? Então eles começam a querer pôr regras do judaísmo para os novos convertidos gentios, para os povos que não eram judeus. Então todo mundo que se convertia através da pregação de Paulo, através da pregação de outros irmãos, os judeus convertidos queriam que essas pessoas se tornassem também da religião do judaísmo. Então eles acreditavam que se converter a Jesus era se tornar judeu raiz também. Eles tinham que começar a fazer tudo que um judeu faz segundo a lei de Moisés. Então eles começam a ter as primeiras brigas, e aí Paulo,
14 anos depois, então, é chamado, colocado essa reunião para eles lá em Jerusalém, e ele vai com Barnabé e com Tito até Jerusalém para participar desse primeiro concílio que a gente chama, tá, gente? É uma reunião. O primeiro concílio que é feito lá em Jerusalém acontece exatamente 14 anos depois desse momento que Paulo está falando, ok? Então, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele vai para Jerusalém, para essa reunião, porque ele precisava expor o que estava acontecendo nas suas viagens missionárias, o quanto os gentios estavam recebendo Jesus, o quanto muitas pessoas já tinham se convertido ao cristianismo, ao evangelho, o quanto muitas pessoas já tinham se batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quantas pessoas já tinham recebido o Espírito Santo nas suas vidas, quantas pessoas já estavam vivendo como igreja, vivendo como verdadeiros cristãos ao redor de todo o Império Romano. E Paulo então é levado para lá. Aí o que ele faz? Ele fala aqui no finalzinho do versículo 2 que ele vai direto para as pessoas que têm influência. Por quê? Para ele não chegar ali e falar, eu vou falar com a minha linguagem aqui para vocês entenderem, ok? Paulo precisava chegar direto nos apóstolos, nos presbíteros, nas pessoas de maior patente ali em Jerusalém. Por quê? Ele precisava explicar isso, fazer com que esses líderes daquele momento entendessem o que estava acontecendo ao redor do Império Romano com a pregação, e eles então passassem isso para as outras pessoas que estavam abaixo deles. Não adiantava Paulo chegar lá em Jerusalém e chamar um irmãozinho ali novo convertido de lado e falar o que ele estava fazendo ao redor do mundo ali pregando o evangelho. Não, ele precisava ir para os influentes, porque através das pessoas que tinham mais influência ali em Jerusalém, isso chegaria mais rápido a todos os cristãos ali da igreja na Judéia, em Jerusalém e ao redor ali da sua região, certo? Então Paulo está dizendo isso. Por quê? Ele diz no finalzinho aí, eu acho isso muito inteligente dele. Ele diz assim, vamos pegar o finalzinho aqui do versículo 2. Fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes. Então ele começou a falar sobre a revelação do que ele estava pregando para as pessoas mais influentes. Por quê? Para não correr ou ter corrido inutilmente. Sabe aquela pessoa, eu não queria gastar energia, gente, com qualquer pessoa nesse momento. Paulo tinha o tempo dele como algo muito precioso. Paulo gastava os seus dias, gastava o seu tempo com o que realmente daria resultado. Paulo achava muito importante remir o tempo. O que significa remir o tempo? É aquela pessoa que já gastou a sua vida inteira com coisas que não são eternas, gastou a sua vida inteira com o pecado, com a injustiça, com tudo mais, e quando ela se converte, ela quer então ser assertiva, ela quer ser direta naquilo que ela precisa fazer para Deus, ela não quer ficar perdendo tempo, e Paulo é uma dessas pessoas. Paulo provavelmente não perdeu um dia sequer da sua vida com qualquer coisa, ou fazendo qualquer coisa, ok? Paulo era assertivo nas coisas que ele fazia. Então ele chega em Jerusalém, reúne as pessoas mais influentes da igreja ali, do cristianismo, provavelmente todos os discípulos de primeira, e talvez já tinham muitos presbíteros ali que tinham sido convertidos e já estavam bem firmados. Ele pega todos esses irmãos, chama para essa reunião e ele expõe o início do versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação. De novo, a palavra aqui é apocalipsos, ok? Então é revelação. Paulo chega mostrando tudo aquilo que ele tinha recebido do próprio Deus, do próprio Cristo, através da sua busca, através da sua intensa vontade de conhecer a Deus. E Jesus tinha então apresentado para ele isso através de revelação. Abro parênteses aqui com vocês, abro aspas. Claudinha quer falar? Isso, vai cair já a reunião. Bora. Fechando então e abrindo rapidamente para a gente já continuar.
Quantas pessoas tinham na sala, gente? 25. Eu não olhei. 25? Vamos dar uns 30 segundos aqui para a turma chegar. Tinha 19, Liz. É? Show. Então estão faltando 2. Vamos continuar aqui. É 25 mesmo, pronto. É? Ué, Jennifer, 19, 25. Eu não. Porque na verdade 25. É porque marca da tela mais o que tá aqui embaixo. Ah, entendi. Então é o. Ah, o meu tava 19. Então tá bom. É que aparece mais gente junto aí, né? Tá. O pessoal tá chegando. Vamos falar aqui só pra gente já não perder o raciocínio. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui pra vocês que a gente sempre precisa ter muito em mente quando a gente lê principalmente essas cartas de Paulo ou também os evangelhos. Gente, isso aqui que a gente tem hoje na mão, essa Bíblia linda que você tem na sua mão, colorida, cheia de né, frufru, ela só veio a existir do jeitinho que a gente tem hoje muitos anos à frente. Ok? Então, Paulo não tinha os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo não tinha suas cartas para pregar o evangelho. Paulo não tinha os ensinos de Jesus escritos ali, bonitinho, tudo organizado. Não. Paulo, muito provavelmente, ele recebeu muitos dos ensinos que ele trata dessa comunhão que ele tinha com Deus durante esse primeiro período da sua conversão, ok? O que Paulo tinha de reserva dentro dele era o Velho Testamento, que também ele não tinha uma Torá enrolada debaixo do seu braço, que ele andava com ela pelas viagens missionárias dele, certo? Os rolos, os pergaminhos, eles estavam lá guardados nas sinagogas. Então, quando Paulo chegava numa cidade, ele sim ia para uma sinagoga e se ele queria ensinar alguma coisa sobre o Velho Testamento, falando sobre Jesus, ele pegava o rolo da Torá, abria, lia o Velho Testamento e então podia ensinar em cima daquilo. Então, por isso que ele fala que o evangelho que ele está ensinando aos gentios, às pessoas nesse momento, é algo que ele recebeu por revelação. Paulo está sendo totalmente guiado, gente, 100% pelo Espírito Santo a fazer tudo o que ele está fazendo, a falar tudo o que ele está falando, a ensinar tudo o que ele está ensinando. Não esqueçam disso nunca. Então, a gente precisa entender que esses primeiros homens, eles tiveram que quebrar pedra. O que é quebrar pedra? Eles tinham que buscar de Deus algo que eles tinham que realmente ensinar, algo que eles tinham que realmente pregar como evangelho. Então, por que a principal pregação desses primeiros discípulos era justamente essa questão do que a gente chama de resumo do evangelho? Jesus Cristo, prometido no Velho Testamento, pelos profetas, pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, ele nasceu, encarnou, o verbo se fez carne, ok? Habitou entre nós e ele morreu pelos nossos pecados, crucificado no madeiro, mas ao terceiro dia o sepulcro estava vazio, ele ressuscitou, subiu aos céus, depois que ele subiu aos céus, veio sobre nós a unção do Espírito Santo que ele havia prometido, que o Pai havia prometido, e ele disse que ele vai voltar, ele vai vir buscar aqueles que estão então prontos para essas bodas. Então essa era a principal pregação, gente, dos primeiros discípulos. Por quê? Porque eles tinham isso muito vívido, isso muito claro. Esses eram os ensinos que o próprio Cristo havia falado com eles. E Paulo não recebeu isso de Jesus enquanto caminhava lá em Jerusalém.
Paulo então vai receber isso nesse contato que ele vai ter com o próprio Espírito Santo, nesse tempo que ele fica recluso ali na Arábia, em Damasco, nesse tempo que ele vai passar buscando de Deus. Então por isso que ele fala, o evangelho que eu tenho pregado a vocês, irmãos, não é um evangelho que vem de homens, não é algo humano, mas é algo que vem do próprio Deus, ok? Então vamos continuar. Então ele está dizendo que ele chega lá em Jerusalém. Opa, ó, mais uma informação. A Bíblia chega no nosso idioma em 1753. Então é bem para frente. Mas antes disso a gente tem a Septuaginta, Beth. Então já tinha ali, né, principalmente o Velho Testamento, já organizado, né, que a gente chama de Septuaginta, que foi quando? Foi ali na época de Constantino, ou um pouco antes disso. Ele pede para reunir o Velho Testamento na língua grega. Então eles traduzem todo o Velho Testamento na língua grega, que é a língua principal, ok? Mas essa Bíblia bonita que a gente tem hoje de Gênesis e Apocalipse é justamente essa data, muito provavelmente. Eu não tenho a data aqui de cabeça, mas acredito que é isso mesmo. Então são muitos anos à frente, gente. Então para essa palavra estar chegando na sua mão hoje, desse jeito que está aqui, para que você tenha uma facilidade maior de ensinar outras pessoas e de falar desse evangelho, muitas pessoas morreram em prol que essas cartas, que esses livros fossem passando de mão em mão, ok? Muitos morreram por carregar essa herança com eles desse evangelho, dessas palavras da carta de Paulo. Peraí. Deixa eu ver se a Maria Aparecida tá aqui na outra, porque ela tá com outro celular. Perdão, gente. Pronto, já mandei lá para ela, ok? Então vamos continuar aqui. Então Paulo tá dizendo que ele chega lá em Jerusalém e já fala para os mais influentes, para ele aproveitar, ganhar tempo, para que eles soubessem o que estava acontecendo através das suas viagens missionárias e ele então pudesse continuar, né, a sua pregação do evangelho. Cíntia, me perdoa, querida. Tinha esquecido que você estava fora do grupo, porque ela comprou o celular novo. Eu tive que mandar o link separado para ela. Versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, Paulo está deixando uma deixa aqui para nós, que a gente vai entender um pouquinho lá na frente. Paulo está dizendo assim, ó. Mas nem Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Tito, Barnabé era judeu, ok? Tito não, Tito era grego. Então, o que Paulo está dizendo assim, quando ele foi para Jerusalém, para ter essa reunião, Tito estava com ele. E os judeus convertidos ali de Jerusalém, os discípulos, que eram de Jesus, Pedro e todos os outros que estavam ali, eles não chegaram para Paulo e disseram assim, Paulo, quem é esse que está aí do seu lado? Ah, esse que está aqui do meu lado é Tito. Ele é judeu ou ele é gentil? Ah, ele é gentil. Olha, então para ele participar aqui da reunião com a gente, ele vai ter que passar pelo ritual da circuncisão, ele vai ter que passar por todos os rituais do judaísmo, senão ele não vai entrar na reunião. É isso que Paulo está dizendo, que eles não pediram para Paulo circuncidar Tito, apesar dele ser grego. Então Tito não foi circuncidado aqui nesse momento, certo? Versículo 4. Essa questão... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, ele está levantando essa questão porque, na verdade, alguns estavam no meio dos novos cristãos e dos judeus, justamente trazendo todo tipo de confusão, todo tipo de situação para trazer confusão. É isso que ele está falando. Então ele fala de falsos irmãos. Gente infiltrada dentro da igreja para trazer confusão não é só do século 21, ok? Então, pessoas que não se converteram verdadeiramente, que estão ali dentro, praticamente só para trazer confusão no corpo de Cristo, já tem desde o primeiro século, ok? E isso vai andar com a igreja durante todos esses 2000 anos. Então, não pensem vocês que situações adversas só acontecem no nosso século. Não. Desde o primeiro século já existiam pessoas que ficavam no meio ali dos cristãos para trazer confusão, para trazer divisão. É isso que Paulo está dizendo. 5.
não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse em vocês. Então Paulo está dizendo, nem dei ouvido para essa galera que estava aí, que eram falsos irmãos, falando coisas que não tinham a ver com o evangelho. Paulo vai dizer, irmãos, eu nem dei ouvidos, continuei ali, né, falando o que eu tinha que falar, fazendo o que eu tinha que fazer, porque esse era o propósito. Versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Então, assim, para ele, os influentes ali de Jerusalém não acrescentaram nada para Paulo daquilo que ele já sabia, porque ele era judeu fariseu. Então, aquilo que eles também sabiam, Paulo também sabia. Mas Paulo estava trazendo, então, algo fresco, algo novo. Essa revelação que Cristo havia dado para ele desses ensinos que ele estava pregando ao redor do Império Romano nas igrejas dos gentios. Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Então Paulo está dizendo assim, esses irmãos de Jerusalém, eles reconheceram a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eles ouviram o que eu contei para eles, que Cristo havia aparecido para mim na estrada de Damasco, que tinha falado que eu era um pregador aos gentios, que então eu iria pregar esse evangelho de Jesus Cristo aos não-judeus, que ele chama aqui de incircuncisos. Então as pessoas que não eram circuncidadas, que não eram judeus legítimos, eram chamados de incircuncisos, porque eles não tinham a circuncisão, ok? Isso principalmente os homens, que eram os que eram circuncidados. Então Paulo está dizendo, eu fui chamado para a pregação aos gentios, aos incircuncisos. E Pedro havia sido chamado pelo próprio Cristo para ser um pregador aos judeus, aos circuncisos, ok? Então deixa isso claro aí na sua mente, porque é isso que a palavra de Deus vai mostrar em inúmeras passagens. Pedro foi um discípulo chamado especificamente para pregar a judeus nas sinagogas, para falar de Jesus ali para os judeus. Isso tanto ali em Jerusalém como fora, mas Pedro tinha um chamado específico para falar aos judeus. E Paulo, então, na verdade, o contrário. Paulo é chamado pelo próprio Cristo, ali na estrada de Damasco, para pregar aos gentios, aos incircuncisos. Então, os dois têm essa direção muito clara na vida deles. Versículo 8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Então, Paulo está dizendo assim, a reunião foi um sucesso, eu consegui falar tudo o que eu precisava falar nessa reunião em Jerusalém. Os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus que estavam ali em Jerusalém, deram as mãos, né, apertaram a mão direita de Paulo, dizendo, ó Paulo, tudo certo, tudo resolvido, nós entendemos, você é então um apóstolo para os gentios e nós aqui ficamos então para continuar a pregação aos judeus, aos circuncisos. Eles falam assim, olha Paulo, só não esquece dos pobres. E na verdade esses pobres aqui não tem a ver só com o dinheiro, ok? Ainda que ele também deveria cuidar do pobre e da viúva. Esse é o principal princípio judeu, ok? De cuidar dessas pessoas com mais afinco. Mas ele estava falando realmente de pessoas pobres de espírito, que é o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, ok? Então ele está falando sobre chegar esse evangelho, chegar essa graça, chegar esse poder de Deus a essas pessoas que tanto precisam ouvir sobre esse evangelho, para que Paulo se preocupasse muito com isso. E Paulo diz assim, eu me esforcei ao máximo para fazer isso. Versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios.
Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Vou continuar aqui e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Olha o que Paulo fala para Pedro diante de todos ali. Você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Ponto. Vamos entender o que está acontecendo. Isso aqui já é um outro momento. Paulo está escrevendo na carta para os Gálatas, ok? Esse outro momento. Agora eles estão reunidos em Antioquia. É um outro momento da história, certo? Eles estão lá em Antioquia, que era a base missionária da maioria dos discípulos que tinham ido para aquela região. Se vocês olharem aí no mapa de vocês, Antioquia, gente, está na parte de cima aqui, ó, subindo de Jerusalém. Só para vocês entenderem, essa cidade base, ela fica exatamente aqui, ó, seguindo Jerusalém para cima, ela fica aqui, ó, Antioquia. Essa foi a base missionária de Paulo, de Barnabé, de vários outros discípulos, e uma igreja muito forte se organizou ali em Antioquia. Praticamente foi uma base missionária formada ali em Antioquia com as pessoas que se converteram ali através das primeiras pregações de Barnabé, de outros discípulos que foram chegando ali. Então, eles tinham uma base muito forte missionária ali. E dali que Paulo e tantos outros saíram para evangelizar. Então, eles estão ali em Antioquia e Paulo diz assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Pedro foi lá visitá-los em Antioquia, ok? Para ver como estava a igreja, como estava esse crescimento da igreja cristã, através da vida de Paulo e de outros discípulos. Quando ele chega lá, Pedro, a palavra de Deus diz que ele senta e tem comunhão com todos, judeus e gentios, ok? Mas acontece uma coisa engraçada e que tira Paulo do sério. É exatamente isso que está escrito aqui para nós. Versículo 2, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então, é como se assim, Pedro chega primeiro, lá em Antioquia, muito provavelmente sozinho, ou talvez com alguns outros irmãos, não sei, mas a palavra está dizendo que ele estava lá, e até que outros irmãos lá de Jerusalém chegassem ali também em Antioquia, Pedro tem comunhão com todos igualmente. Pedro senta na mesa com gentios e com judeus. Pedro tem uma comunhão com todos igualmente. Ele não faz distinção de ninguém. Mas quando começa a chegar judeus de Jerusalém, Paulo começa a se afastar, começa a não ficar perto mais dos gentios ali em Antioquia, para não criar algum caso com seus irmãos judeus. Por quê? Porque muitos judeus convertidos ainda não eram 100% convertidos. Eles ainda, muitos judeus, gente, no primeiro século, eles acreditavam que não havia essa união total entre judeus e gentios. Eles tinham dificuldade ainda de acreditar que todas as pessoas tinham essa condição espiritual de se unir a Israel na salvação, a se unir a Israel na comunhão, a ter os mesmos direitos espirituais que os judeus. Então, muitos judeus tinham essa dificuldade. Inclusive, Pedro, lá em Atos, ele mostra essa dificuldade um pouco. E aqui, ele ainda tem os resquícios dessa dificuldade com os gentios. Então, enquanto não tem ninguém vendo ele, outros judeus, né, da autoridade junto com ele, ou outras pessoas de maior autoridade de Jerusalém, ele fica ali na comunhão. Mas quando essa galera de Jerusalém começa a chegar e começa, então, talvez ver Pedro próximo ali dos gentios, ele começa a se afastar. E quando Paulo percebe essa atitude de Pedro, ele fica irritado, gente. Ele se irrita com Pedro e ele faz uma chamada em Pedro diante de todo mundo ali. E ele fala exatamente isso que a gente acabou de ler aqui no versículo 14. Olha só. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Qual que é a verdade do evangelho, gente? Que tanto judeus quanto gentios em Cristo se tornam uma só família, um só
povo. Então não há distinção entre judeus e gentios mais. Nós vamos entender isso perfeitamente dentro das cartas de Paulo. E a gente vai entender que Paulo mostra essa união espiritual, mas mostra também o chamado de Israel e o chamado dos gentios para a evangelização e para o propósito eterno de Deus. Nós vamos entender isso perfeitamente. Mas aqui acontece um caso em que Paulo chama a atenção de forma muito forte de Pedro por ele estar fazendo distinção, ele está sendo preconceituoso nesse momento, porque as autoridades de Jerusalém, os judeus ali de Jerusalém, chegam ali em Antioquia e ele então começa a se afastar. E Paulo então diz assim para ele: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. O que Paulo estava dizendo, gente, para Pedro? Paulo está dizendo assim para Pedro: o que o judeu raiz ortodoxo tinha que fazer se ele quisesse ser um judeu realmente ortodoxo, raiz? Ele tinha que seguir todos os preceitos da Torá. Ele tinha que seguir todas as tradições que eles seguiam dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo, ou dentro de alguma seita ali do judaísmo que tinha saduceus e tinha outros. Mas o que Paulo está dizendo assim: Pedro, acorda, Pedro. Você há muito tempo, desde que Cristo te chamou, você já não vive como um judeu raiz. Você também foi chamado pela graça. Você também foi chamado ao evangelho pela fé. É disso que Paulo começa a falar com Pedro aqui e rasga o verbo. Ele diz assim: você é judeu, Pedro, mas você vive como um gentil. O que ele quer dizer com isso? Você não segue à risca a Torá. Você não segue à risca a tradição do judaísmo. Então, se Deus fosse te considerar um judeu legítimo, você já estava fora. Vocês concordam comigo? Então, se Pedro quisesse se vangloriar, se Pedro quisesse se exaltar diante dos judeus, ele devia então ser um judeu raiz, um judeu ortodoxo. Mas desde o chamado que Cristo deu para Pedro, Pedro nunca foi um judeu raiz. Pedro nunca foi um judeu realmente que seguisse todos os preceitos da Torá. Por isso que, inclusive, ele era um pescador de peixes. Por isso que, provavelmente, ele não estava ali junto com a elite nas sinagogas em Jerusalém na época de Jesus, ok? Pedro era alguém que não seguia à risca a Torá e os preceitos do judaísmo. E Paulo, então, está repreendendo, dizendo: Pedro, você foi chamado por essa graça, assim como os gentios que estão aqui conosco também foram chamados. Por que você está querendo dar um de judeu perfeito, Pedro? Por que você está querendo dar uma de religioso, Pedro? Por que você está querendo negar o evangelho, Pedro? Lá na casa de Cornélio, você testemunhou gentios se convertendo, Pedro. Então, assim, é como se Paulo realmente ficasse indignado. Essa é a fala de Paulo aqui. E ele diz assim: portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, Pedro, como assim? Você está querendo agora levantar uma outra voz aqui no meio da gente, dos gentios, e dizer que não, nós precisamos agora nos converter ao judaísmo só porque a turma de Jerusalém chegou? É por isso, Pedro, que você está querendo agora pôr regras aqui para todo mundo, falar que todo mundo tem que ser judeu, raiz, que a gente vai precisar se circuncidar ou qualquer outra coisa desse tipo? É por isso, Pedro? Então, nem você, Pedro, é judeu de verdade. Você se comporta como um gentil, mas agora está querendo, diante de outros judeus, se comportar 100% como judeu. Então, Paulo chama a atenção de Pedro para cair a ficha, ok? É uma exortação em amor, porque estava acontecendo alguma situação ali, naquele momento em Antioquia, que estava trazendo desconforto para os gentios naquele momento e também para Pedro, ok? Aí ele diz no versículo 15: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Vou terminar o capítulo. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo,
descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo um ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então eu vou começar a destrinchar esse trecho agora que Paulo começa falando, justamente pelo último versículo, ok? O último versículo, que é o 21, ele diz assim: se vocês querem acreditar que ser judeu raiz, ser judeu ortodoxo, seguindo todos os preceitos da lei, vocês serão salvos, então me digam todos vocês, por que Cristo teve que morrer na cruz pelos nossos pecados? Então essa é a última fala de Paulo nesse trecho que a gente leu. Ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então se todo judeu, por seguir à risca a lei e os profetas, né, o Antigo Testamento, se eles já eram salvos, se eles já podiam ser salvos, então era só falar da lei para todas as pessoas na terra, era só ser um cumpridor da lei e todo mundo seria salvo, ok? Agora eu quero que vocês reflitam comigo para a gente conseguir entender. No Antigo Testamento, seguindo a lei, seguindo todos os mandamentos, fazendo todos os tipos de rituais que eles tinham lá, eles eram salvos? Sim ou não? Façam gestos, a maioria aí para eu entender. No Antigo Testamento, quando eles seguiam a lei, quando eles seguiam os mandamentos, eles eram salvos ou não? Daiane está dizendo que sim, Danilo está dizendo que não, e aí? Deise está dizendo que sim, Beth está dizendo que não, vamos lá, Ivaldo diz que não, Paulinha, e aí, sim ou não? Não. Aninha, sim ou não? Sim, Aninha acha que sim. Pastor Marcos, no Velho Testamento, era salvo ou não era salvo? Quem mais? Cleo e Renata, sim ou não, no Antigo Testamento? Era salvo ou não era salvo? A Alessandra está dizendo que sim. Carlinhos, o Antigo Testamento era salvo ou não, pela lei? Não. Quem mais? Urene, não. Ok, legal. Então, assim, não, gente. Não. Pela lei, ninguém pode ser salvo. Porque senão, não precisava de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Ele foi o sacrifício perfeito para nos perdoar, ok? Esse é o sacrifício perfeito. E aí, a partir de Cristo, ou a partir desse evangelho, existe uma prerrogativa. O que é uma prerrogativa? Existe uma coisa que é para todo mundo. Existe uma situação que agora passa a ser para judeus e gentios, que é o quê? A fé. Então, todo mundo, para ser salvo, precisa ser salvo pela fé, ok? Então, não há outra maneira de alguém alguém nascer de novo ou alguém ser salvo, e eu vou explicar essa salvação depois para vocês. Não há maneira de alguém ser salvo a partir de Cristo ou a partir do que Cristo fez, se não for pela fé. Então Paulo está sendo enfático e já está dizendo que ele tem recebido essa revelação de Deus no espírito dele, dizendo: se nós pudéssemos ser salvos, judeus principalmente, pela lei, então para que Cristo morreu na cruz? Para que ele precisava encarnar, o Deus se esvaziar e vir à terra para nos salvar? Se houvesse a possibilidade de salvação através da lei, então não precisava do sacrifício de Jesus na cruz. Então deixa isso muito claro, a gente vai entender isso com muita clareza dentro do texto de Paulo, ok? 9:24.
Eu não quero entrar nos pormenores aqui agora, porque não vai dar tempo de falar. Porque eu quero entrar agora nessa questão da lei e dessa salvação que a gente tem, ok? Não dá para ser de outra maneira. Ô, Dai, faz um favor para mim. Oi. Elis, posso ler aqui o que está escrito no resumo da minha Bíblia? Pode. Me dá um segundo só. Dai, o Reginaldo, liga para mim, pro Zé Paulo. Ele tá ligando aqui por algum motivo e eu não consigo atender porque tá no celular gravando, mas ele tá insistindo, então muito provavelmente tem alguma coisa, né? Liga lá para ele para mim. Pode ler, o Beth, por favor. Se procurarmos a salvação pela lei de Moisés, tornamos a morte de Cristo desnecessária. Pois por que propósito Jesus seria designado a morrer se pudéssemos ser salvos sem ele? É isso aí. Agora, eu já vou fazer algumas perguntas aqui para você, para que a gente consiga entender, então, o que Paulo está dizendo. Tá desligado. Opa, perdão. Perdão. Agora eu vou perguntar algumas coisas aqui para vocês, para que a gente possa já anotar. Anotem aí isso. E baseado nisso, a gente vai conseguir, então, entender na próxima aula essa questão que Paulo está falando tão enfaticamente, que ele vai entrar o capítulo 3 falando sobre isso. Queridos, Abraão foi salvo? Façam gestos para mim. Sim. Sim. Todo mundo concorda? Abraão foi salvo? Ué, mas Abraão não está no Velho Testamento? Isaac foi salvo? Sim. Façam cabeça aí para mim. Elias foi salvo? Quem mais? Jacó foi salvo? Façam aí as cabecinhas para mim. Davi foi salvo? Sansão foi salvo? E a gente pode começar a falar vários outros nomes, ok? Ué, mas e agora? O que a Elisângela acabou de falar para vocês? Se no Velho Testamento ninguém foi salvo, a maioria fez aí o não, ok? Como é que esses homens foram salvos, então, no Antigo Testamento? Como é que nós vamos conseguir ver eles lá na volta de Cristo, na Nova Jerusalém? Como é que faz para ver eles, então? Por que eles foram salvos? Pela fé. Opa, o primeiro, quem mais? Arrependimento. Arrependimento? Tá, cabe. Tá bom, Soninha. Quem mais? Foi pela graça, porque Deus se agradou deles. Pela graça, Deus se agradou deles. Quem mais? Pela fé, porque creram. Pela fé, porque creram. Gente, esses homens que nós falamos e muito... Pela graça foi salvo. Pela Então vem de vós, é dom de Deus. Isso, pela graça. Ué, gente, mas aí entra outra questão. Ó, então, a gente falou que no Velho Testamento ninguém era salvo. Fomos quase todos unânimes. Tá certo, certíssima a resposta. Agora, eu citei alguns nomes aqui de heróis da fé, de homens do Velho Testamento, e todos nós concordamos que eles foram salvos. E agora o pastor Marcos acabou de ler um texto que Paulo vai falar, que acho que é Paulo mesmo que fala esse texto. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quem dá a salvação para mim e para você e para todos esses homens do Velho Testamento que foram salvos é o próprio Deus através da sua graça, certo? Então, nós concordamos nisso? E a maioria pensou, talvez, ou alguns responderam aí, tem a ver com a fé. Então, o livro aos Gálatas, Paulo vai ser muito claro para nós sobre essa questão de que a lei, ela não salva ninguém e não salva mesmo, mas a graça e a fé, elas estão extremamente interligadas e isso tem a ver com uma decisão ou com uma comunhão que eu tenho com o próprio Deus e através disso essa fé é gerada e então eu sou salvo. A palavra de Deus é muito clara. Vamos ler junto comigo 2 Pedro 2,5, que a gente já vai terminar, tá? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, logo no finalzinho lá, 2 Pedro 2,5. Deixa eu ver se é esse texto mesmo, gente.
Esse texto também tá. A gente vai ler outro aqui. Olha só o que ele fala aqui em 2 Pedro 2:5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. O que Noé estava pregando nos dias dele? A justiça de Deus, que era o quê? O pecado, ok? Então ele estava pregando a justiça. O que é a justiça? Nós vamos falar sobre isso também semana que vem. Anota no cantinho aí, eu já coloco. A justiça de Deus nada mais é do que a obediência à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Isso é justiça, isso é ser justo. Ser justo é obedecer, ok? Isso é ser justo. Então, o que Noé estava fazendo era pregar a justiça de Deus nos seus dias. Então, por causa disso, a palavra de Deus diz, vamos lá para Gênesis 6:8. Vou ler só mais 2 versículos e a gente vai terminar a aula. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. E a gente vai falar sobre todos esses tópicos que eu acabei de levantar aqui, para a gente entender isso com clareza. Gênesis 6:8. Eu queria, a minha não tá nessa versão, deixa eu ver se tá na versão que eu quero aqui, que eu anotei. O meu outro, abram aí que vocês vão ler comigo. Quem tá nessa versão, 6:8. Essa versão do meu celular é melhor. Olha só o que diz Gênesis 6:8. Porém, Noé achou o que, gente? O que tá aí na Bíblia de vocês? Graça. No meu tá escrito favor. Favor, graça, benevolência. Então, Noé achou graça diante do Senhor. Gente, venhamos e convenhamos aqui dentro desse versículo. Qual é a palavra que vem antes de graça? Achou. Achou. Para alguém achar alguma coisa, o que ele faz? Busca, procura, ok? Então, para a palavra está dizendo, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé, provavelmente, a sua vida refletia obediência, ainda que ele vivia no meio de um sistema totalmente corrompido. Era ou não era? 100% corrompido, mas a palavra de Deus diz que ele achou. Será que Noé procurava essa graça? Ok? Então Noé, ele tinha esse chamado de Deus para aquele momento e ele foi salvo porque ele teve fé. Ele não acreditou, não, perdão. A palavra ele creu em Deus, e isso também lhe foi imputado como justiça, assim como Abraão, gente. Tem alguém com áudio aberto aí? Ô Cleo, acho que é você, Renatinha, você quer falar? Tá dando microfonia, Rê, não tô te ouvindo. Rê, tá dando microfone, eco, né? Tá dando um barulhão aí, eu não tô te ouvindo. E aí? Ela tá falando sobre 2 Pedro 2:7. É isso, Renatinha? O que tá dizendo lá? Vamos lá. 2 Pedro 2:7. E livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. É isso? Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles.
Então, assim, muitos do Velho Testamento, queridos, eles foram salvos sim, mas não pela lei, e sim também pela graça. A graça já estava atuando no Velho Testamento também, que era o quê? Essa justiça que o homem buscava por obedecer a Deus. Essa maneira de viver contrária ao sistema daquela época. Então, era isso que muitos homens no Antigo Testamento buscaram e acharam diante de Deus. O próprio Adão e Eva, antes da queda do pecado, eles viviam debaixo dessa graça de Deus. Por quê? A graça de Deus, queridos, nada mais é, resumidamente, e nós vamos falar muito sobre isso, e nós vamos entender isso, é aquela questão de obedecer a Deus. É uma capacitação que vem de Deus para as nossas vidas e que a gente então consegue obedecer a Deus, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. E nisso não há peso, e nisso não há nenhuma dificuldade. Por quê? Porque a graça que está sobre a minha vida e sobre a tua vida é a que me capacita para vencer o pecado. É por isso que a gente consegue, então, ser salvo, ok? Mas nós vamos falar bastante sobre isso. Alguém quer falar? Aula, não vou esticar não, porque o assunto vai longe, a gente vai ter que entrar nos pormenores, ok? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode, na verdade, orar, gente, e aí quem precisar sair, fique à vontade, e a gente fica aqui mais um tempinho conversando com quem quiser falar um pouquinho sobre o que a gente falou, tá? Eu não vou entrar nos pormenores disso aqui agora, porque a gente vai falar disso semana que vem. Nós vamos entrar exatamente nesse texto, porque Paulo vai falar agora no capítulo 3, exatamente sobre lei e graça. E nós vamos entender isso, ok? Então vamos orar? Vou pedir para quem tá aí. O pastor Toninho não tá mais aí, né? Já saiu da janta? Acho que sim, né? Danilo, pode orar por nós? Pra gente finalizar? Rola essa oração? É que você tá aqui bem de frente comigo, ó. Então, eu queria que você orasse por nós. Pode ser ou não? Se não, eu não quero constranger. Se não dá, faz que não. No próximo. Então, vamos lá. Carlos, você tá aqui bem de frente também. Pode ser? Pode. Opa, glória a Deus. Então, ora aí pra gente finalizar. Não, é o Carlos Rufini. É verdade, o Carlos Rufini. Tá aqui bem de frente. Carlinhos, semana que vem, ora por nós, né, O seu Carlinhos? tá desligado, professor. É o Carlos Rufini. Tá ligado agora? Tá. Falando da salvação também no Velho Testamento ou antes da graça, a Bíblia diz que Jesus, quando desceu, quando os 3 dias que ele ficou na sepultura, que ele desceu, ele foi até lá e buscou lá no seio de Abraão. Lá ele resgatou muitos. E como você falava do Tiago também, que é o irmão de Jesus, a Bíblia diz que ele tinha joelho como de camelo, de tanto que ele orou e orava. Conhecimento aí para nós. Esse texto de Jesus que desce ao Sheol, né? Como a Bíblia vai falar, ele é polêmico, viu, Carlos? Eu nem entrei ainda nesses pormenores aí, porque olha, isso aí dá tanto pano pra manga, até entre os teólogos que dirá que entre a gente, né? Mas uma hora o Senhor capacita a gente para falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ora aí pra gente finalizar, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos agradecidos por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados com o Teu conhecimento, Senhor.